Abel, que eu pedi pra ele pedir que eu ia comer com ele. Tu faz eu vir pra sala. Vai, claro. Dá uma espadinha? Tá descendo. Não, pô. É porque você é borracha. Vocês têm os slides? Não, né? Não. Tem não. E tem. Manda aí pra mim. A Andressa nem sabe de nada. Ó, quem quiser um slide aí de airdrop de internet, né? Tem campo. Tem? A senhora já mandou? Tem, vou mandar na primeira aula. Manda lá. Chega essa semana que vem. Chegou aí. E meu prefeito? Rapaz, No grupo aí. internet tá... Cara, tá pesando. É aquilo que eu te mandei. Tá? É o arquivo que eu te mandei, que vai muito se apagar. Aqui, ó. Aquele de doação. Não, mas no HD. Não, tá aqui no HD. Cadê? Professor? Lá. Tu vai morar na computação? Quer tomar? Acerta. Não, demora. Vai ver Quer pegar mais? Na verdade, é paciente para ver, porque eu operei ontem, não consegui ter meu dia, eu tenho que já. Bora lá. Glândula salivar, gente, assunto suave. Eu gosto dessa aula porque eu sei que não só comigo, vocês não vão ver isso aqui em canto nenhum, porque eu mesmo, antes de chegar na cabeça do pescoço, não sabia porcaria nenhuma de glândula salivar. E é relativamente comum as doenças das glândulas salivares, tá? A gente tem 3 pares de glândulas salivares maiores, que são conhecidas como parótidas, submandibulares e sublinguais, e tem os centenas, que são as menorzinhas. A gente já viu até a anatomia, né? Então vamos andar mais rápido. Bem, só para vocês relembrarem ali, então o ducto de Barton é o ducto da glândula parótida, ele sai ali da glândula ali na face, ó, e vem aqui próximo do segundo molar. É ele que a gente consegue ver bem no exame físico, tá? Então, se o paciente tem uma parotidite, é importante eu examinar a saída da secreção desse ducto para saber se, por exemplo, está saindo pus, o que pode indicar uma parotidite bacteriana com necessidade de antibiótico. Entretanto, a maioria das parotidites são virais, né? A famosa cachumba. Então, essa não precisa de antibiótico, mas nem por isso não é dolorida. Uma das piores dores, aliás, a dor da minha infância, que eu me recordo assim, de ter tido muita dor, foi de cachumba, foi de parotidite. Então,
atender uma parotidite na vida. Então, dominar, assim, pelo menos, né, o que é parótida, tem que saber o que é glândula salivar. E uma das coisas também relacionada a essa anatomia aqui é que esse ducto pode ser, primeiro, as glândulas salivares elas também podem causar cálculos, formar cálculos e ter doenças obstrutivas calculosas, ou seja, se há litíase. Então, esses ductos podem ficar obstruídos e normalmente a glândula que tem mais mais problema com obstrução por cálculo é a submandibular, por conta da gravidade. Então, a parótida, esse ducto, ele é mais a favor da gravidade, né? A submandibular tem que brigar contra a gravidade. E por conta disso, normalmente, quem tem cálculo e problemas relacionados com cálculo é a submandibular. Tá? E o resto da mucosa molhada inteira tem também pequenas glândulas salivares. Onde tiver mucosa úmida tem glândula salivar, tá? As parótidas, elas são importantes porque tanto na parótida, gente, quanto na submandibular, isso aqui é questão de prova. Presta atenção. Parótida e glândula submandibular têm língua dentro. Elas são estações linfonodais. Elas são tecidos linfonodais também, tá? E por conta disso, se eu tenho um processo inflamatório local, elas podem ficar aumentadas e doloridas, assim como as ínguas. E também podem ser local de metástase, por estação linfonodal. Então, normalmente, câncer de pele da face, região frontal, região malar, pode dar metástase para dentro da parótida. E tumores de boca pode dar metástase para a glândula salivar submandibular. E é por isso que, quando eu faço esvaziamento cervical, onde o nível 1B vai sair fora, a submandibular cai fora também. Faz parte do esvaziamento cervical que inclui o nível 1B ressecar a glândula submandibular, porque ela faz parte de nível de drenagem linfática. Então eu posso ter doença inflamatória, infecciosa, viral, bacteriana, autoimune. Hoje eu atendi uma criança eu acho que aquele menino não tinha 6 anos, que veio trazido pela mãe com a história de parotidite crônica, já tinha ultrassom antigo e disse que começou a ter de novo esse ano, pediu ultrassom, lá veio ultrassom. Alteração de densidade, assimetria, heterogeneidade de ambas as parótidas, surgiram doença autoimune. Vou ter que marcar, já pedi biópsia de glândula salivar menor, investigando síndrome de Sjögren na infância. Tá? Posso ter tumores também, benignos ou malignos. Isso aqui é um trocadilho que cai na prova também. Toda vida que eu tiver um tumor de glândula salivar, 80% dele vai estar nas glândulas maiores. Afinal, é questão de volume. Elas são maiores, um número, questão de volume mesmo, sim, proporção. A maioria dos tumores estão nas glândulas salivares maiores e apenas 20% nas menores. Das maiores, 80% está na parótida, afinal elas são as maiores zona também, tá? E apenas 20% na submandibular. Da parótida, 80% é benigno e só 20% é maligno. Na submandibular, já é 50-50. Metade câncer, metade benigno. E nas salivares menores, 80% é câncer. Só 20% é benigno, tá? Então tenta lembrar disso aqui. Não precisa decorar, lembra que é 80-20, mas que a maioria é do bem, a maioria é parótida. E graças a Deus que é na parótida, porque 80% é benigno. Entretanto, se eu for para a glândula salivar menor, aí lascou-se, é o contrário, 80% é câncer. E na submandibular, 50-50. Então, se você tiver que escolher para ter um tumor na glândula salivar, qual glândula salivar você vai escolher? Por quê? Porque 80% é benigno. Se for na submandibular, você fala ali, lascou-se.
80 é câncer. E nem falei de sublingual aí, porque é raro acontecer tumor nela, então nem entrou aí na estatística, tá? Quando eu estou falando de tumor de glândula salivar menor, eu estou falando daquelas glândulas salivares, ó, que nem aparece. Normalmente, esses tumores de glândula salivar menor que nem aparecem, a maioria deles está no palato, mas pode estar na língua, pode estar no lábio, pode estar no conjugal, mas principalmente palato duro, tá? Palato, região de palato. Ou seja, uma bolinha no palato é mais perigoso do que um caroço na parótida, entendeu? Então, por quê? Outra coisa, se eu tenho um tumor no palato, esse tumor é mais para glândula salivar ou é mais para SEC? O que vai me ajudar a diferenciar isso no exame clínico? A mucosa está íntegra ou não? Lembra que SEC é tumor de superfície. Ou seja, tem como eu ter um câncer, um caroço no palato, por exemplo, e ser SEC se a mucosa estiver íntegra? É muito difícil. Eu tenho que ter ferida ou couve-flor no SEC. Entretanto, quando eu vejo um tumor, que é uma bola, mas a mucosa está bonitinha, está íntegra, aí eu tenho que pensar em glândula salivar, tumor de glândula salivar, tá? Porque a mucosa está íntegra. Quando eu vou entrar apenas nos tumores benignos, esses são os subtipos histológicos mais comuns, sendo o adenoma pleomórfico o mais comum de todos, tá? Depois vem o tumor de Bardan ou Wart e esses outros aí. Os dois primeiros são os mais comuns, sendo o pleomórfico muito mais. Por conta disso, a gente vai estudar só os mais comuns. O adenoma pleomórfico, ele é o tumor misto benigno, também conhecido como tumor misto benigno. Ele é chamado assim porque a célula dele parece ter mais de um tipo de célula, tá? Ele é o tumor mais comum da parótida e apenas 10% está na submandibular ou na salivar menor. Normalmente o pico de incidência é lá pela quinta década de vida, principalmente nas mulheres. Ele normalmente é um tumor bem delimitado, bocelado. O que é o bocelado? Ele não necessariamente é um nódulo só, não é uma bola, mas ele é bocelado. São bolinhas confluentes. Mais ou menos de 2 a 5 centímetros, entretanto ele pode alcançar grandes proporções. Vocês vão ver umas fotos aqui mais pra frente. E microscopicamente ele pode apresentar prolongamentos extracapsulares, que são conhecidos como pseudócludes, e isso é um fator que, mesmo ele sendo um tumor benigno, pode ser um fator de recidiva para a doença. Por isso que, quando for ressecar esse tumor, tem que tirar ele com uma margem de segurança, mesmo ele sendo benigno, para que ele não recidive ali no local. Já o tumor de Bardan ou Wart é o segundo tumor mais benigno e ele é exclusivo da parótida. Então, se vem numa biópsia, tumor de Bardan, obviamente, é na parótida, porque só tem nela. Ele também é conhecido como cistoadenoma papilífero linfomatoso, é mais comum em homens e em 20% dos casos ele pode aparecer bilateral, nas duas parótidas. E aí tem que chamar atenção pra gente se esse paciente não pode ter HIV. Eu já fiz diagnóstico de HIV no paciente com tumor parotídeo bilateral. O paciente nem sabia que tinha HIV e aí a gente vai precisar por conta dessa relação e lá estava o HIV, tá? Ele normalmente é mais frequente na cauda do lobo superficial, então são tumores que estão aqui pendurados no pescoço, na região da cauda, e também pode ir de poucos centímetros até grandes tamanhos. Clinicamente, as doenças benignas, os tumores benignos, eles normalmente são nódulos ou massas, aí dependendo do tamanho, na região de parótida ou submandibular de longa data. Então aquela pessoa que tem aquele carocinho, doutor, isso aqui não me incomoda não, está me incomodando mais os outros do que para mim. Então a pessoa tem essa história aí de 3, 5, 10 anos de história e vai crescendo devagarinho. Ele não dói, ele não inflama, ele não adere às estruturas vizinhas. Ele pode ser amolecido e às vezes até com aspecto levemente cístico,
porém ele pode ficar de grandes tamanhos, tá? Mesmo quando ele está grande, quando é benigno, não costuma afetar a mímica facial. O nervo faz, como ele cresce devagar, mesmo ele não chega para lá estirando o nervo, normalmente o nervo não perde a função, porque isso é muito devagar, tá? Entretanto, se você pegar um paciente que chega com caroço e com alteração da mímica, aí você já pode pensar em câncer. Então, se for facial, parótida, você tem que testar a mímica facial. Se for submandibular, você tem que testar que nervo. Hipoglosso, 12º. Como é que testa o hipoglosso? Hã? Língua pra fora. E vai estar com? Pra que lado? Pronto, essa é uma questão da próxima prova. Então, esse primeiro aqui de baixo, essa senhorazinha com esse caroção, isso é um tumor benigno normalmente. Então, você tem um grande ovalamento, ele rechaça o lobo da orelha assim, mas tá bonito. Não tem cara de infecção, não tem sinal flogístico. Ela tá com isso aí há anos, tá? Normalmente é um tumor benigno da parótida. Tá? O caso de cima é uma topografia de cauda de parótida. Pode ser, por exemplo, o Orting, tá? Um tumor de cauda de parótida. O rapaz ali de cima já é uma submandibular. Tá bom? Conseguem perceber a diferença? Cauda de parótida, sempre jogo, toda vida que tem a parótida envolvida, você tem dificuldade de separar esse caroço da orelha. Ele dá uma jogadinha no lobo da orelha, lá da senhora. O rapaz não, aí embaixo é mandíbula. Tá? Agora essa senhorinha aqui do meio do lábio, meio, que a gente vai apostar, a gente vai apostar em câncer, apesar dele estar menor. Mas tá vendo a mucosa íntegra? Por isso que não é SEC. SEC ia dar uma ferida um pouco flor, tá? Ali eu tenho um caroço, um tumor com mucosa íntegra. Até que diga o contrário, tumor de glândula salivar menor, se eu puder postar, vou postar em câncer, tá? E esse outro senhor, outro tumor de glândula submandibular, igual o rapaz ali em cima. Se a gente tiver que chutar a histologia, 50% de chance de ser câncer. Em relação aos cânceres, as doenças neoplásicas, os mais comuns são o carcinoma mucoepidermoide e o adenoide cístico. Também tem esse carcinoma mesadenoma, que é exatamente um tumor que transformou em cima de um adenoma pleomórfico. Isso leva muitos anos, entretanto esse tumor costuma ser mais agressivo. E por isso que todo tumor benigno de glândula salivar a gente indica esse tratamento cirúrgico. Porque eles, apesar de ele ser do bem, ele sempre tem risco de malignizar no futuro. E aqui nesses tumores, a gente leva uma coisa em consideração, é o grau de diferenciação histológica. Se ele é de baixo grau ou de alto grau. Um carcinoma mucoepidermoide, ele pode ser de alto grau ou de baixo grau. Um de baixo grau, isso são características que você vai descobrir na biópsia, tá, gente? Vai vir na biópsia. Um tumor de alto grau, ele costuma ser mais agressivo, mais invasivo e dá metástase. Um tumor de baixo grau, ele já costuma ser mais indolente, cresce mais devagar, não invade as estruturas adjacentes e também não dá metástase, tá? Então eu posso ter o mesmo mucoepidermoide, mas ser ruim, e ter o mesmo mucoepidermoide e ser melhorzinho. O mucoepidermoide, graças a Deus, é o mais comum, porque ele é mais de boa um pouquinho do que o adenoide cístico, e 60% ocorre nas glândulas salivares maiores, sendo que a maior parte deles na parótida, e em mulheres acima dos 50 anos. Já o adenoide cístico, ele já é mais comum das glândulas salivares menores. Ou seja, se eu tiver uma pessoa com aquele caroço de glândula salivar menor, infelizmente a chance de ser câncer é grande e a chance de ser adenoide cístico é maior ainda, tá? Normalmente no palato ou nas glândulas submandibulares. Ele pode acometer pacientes mais jovens
E o grande problema dele é que ele é um tumor que gosta de nervo. E aí ele pode migrar através do nervo a alguns centímetros além da margem de ressecção oncológica. Então tu vê o caroço e tu fala assim, vou dar 1 centímetro aqui de margem, pá. Só que ele gosta de andar através do nervo e extravasa, e por isso ele tem uma chance de recorrência e metástase bem maior que os outros tumores. E ele também, por gostar de nervo, ele dá dor. Então, às vezes, o paciente está com caroço pequeno e chega já com dor, já com invasão do nervo, já com déficit do nervo. A chance de ser adenoide cístico é grande, tá? Ele tem um pior prognóstico. E o ex-adenoma, como eu já falei, 25% dos adenomas pleomórficos, que são tumores benignos, possuem potencial de malignização ao longo de décadas, ao longo de 3, 4 décadas. Ele é um carcinoma de alto grau, com alta agressividade local e chance de metadistância. 30 a 70% já tem metástase para fígado, pulmão e osso, sistema nervoso central, no momento do diagnóstico. Eu acho que eu só peguei um carcinoma de adenoma na vida, graças a Deus. Ele é ruim. Como que é a clínica do tumor maligno de glândula salivar? Aí vai variar se é do local que eu estou falando, né? Mas normalmente eu tenho um caroço ou uma massa na região da parótida ou da submandibular ou de uma glândula salivar menor, de rápida evolução ou de longa evolução que do nada mudou o padrão. Ou seja, provavelmente era benigno, sofreu transformação e a partir de agora. De consistência endurecida que invade as estruturas adjacentes. Você vê que está grudado nas estruturas adjacentes, podendo causar alteração. Então, parótida, nervo facial, o paciente chega com paralisia facial. Submandibular, a língua já está desviando, tem dificuldade para deglutir, tem alteração da fala, porque já não consegue nada articular direitinho. E pode haver linfonodo cervical já positivo, tá? Que sugere metástase para linfonodal. Então, se for parótida, paralisia facial, pode ser de todos os ramos ou apenas de alguns ramos, depende da posição que está esse tumor em relação ao nervo. Se for submandibular, hipoglosso, mas pode ser também marginal da mandíbula, que às vezes ele está pegando pele, gordura, então depende da posição. E ter dor relacionada, dor importante. Então, aquelas imagens que eu mostrei para vocês antes, provavelmente tumores benignos, exceto a do lado. Pela estatística, né? Mas você olha para eles, são tumores, mas não tem, você não vê aderência, você não vê ali, claro que a gente não está testando a mímica deles, mas aparentemente não tem desvio facial, não tem alteração da mímica, tá? Agora, quando a gente pega isso aqui, aqui já tem, o primeiro já está vermelho, já está com cara de que está, né, infiltrando pele ao redor. Esse da face, já está tumefando bastante, começa a comprometer a pele já está azulada. O do palato, mucosa íntegra, a diferença com o SEC, lembra que o SEC era ferida, couve-flor, úlcera? Aqui não, aqui você tem um tumor, mas a princípio a mucosa pode ulcerar a mucosa com o passar do tempo, sem dúvida. Mas esse tumor, qual é o problema dele? Se ele é no palato, ele não tem margem de segurança com o osso. De cara, mesmo sendo pequeno, você já tem que fazer uma maxilectomia parcial para tirar ele. O diagnóstico, então, história clínica, exame físico. Se for sugestivo de benignidade, basta ultrassom. Então, tumor de parótida benigno ou submandibular, o ultrassom vai resolver para os dois, tá? Exceto se você tiver o dado da história ou do exame que você quer investigar melhor. Será que é língua? Será que é câncer? Será que está pegando não sei o quê? Aí tu pode pedir tomografia contrastada. Se for parótida de face, se for submandibular de pescoço. Cuidado, vocês ainda estão naquele aqui no ritmo aqui, TC de cabeça e pescoço. Presta atenção com a doença que vocês estão falando. Eu vou tirar a mão de vocês se vocês se voltarem. Faz pessoas e tórax. Aí eu estava falando só de pescoço. Para que se viu essa tomografia de face e tórax? Já gastasse R$600 por exame. Então, eu penso nisso na hora que eu vou pedir na prova. Se eu estou falando de face,
tomografia de face. Se eu estou falando de salivar, de submandibular, é tomografia de pescoço, assim. Se eu tiver pensando em alguma dele, Glândula salivar não dá metástase como o SEC. Então você não precisa ampliar a busca para estadiar, exceto se você tiver exame clínico sugestivo, tá? Normalmente não dá. E punção, gente. Aqui é importante fazer punção, porque a cirurgia aqui, se for parótida, você vai ter que secar nervo da face. Se for submandibular, você também tem nervo ali para secar. Você vai com uma cirurgia dessa sem saber se é câncer ou não, então mesmo a estatística estando do teu lado, é prudente fazer uma punção, tá? Então, se tem tumor na parótida, punção guiada por ultrassom. Se tem na submandibular, também. Se o caroço for grande, não precisa ser guiado por ultrassom, é aqueles exames que eu vou fazer no consultório mesmo, às cegas, tá? Dependendo do caroço, deixa eu voltar, ó. Esses caroços todos aqui, ó. Tirando os da boca, que você vai tirar uma biópsia incisional, tá? Se for esses da boca aqui. Agora, sendo esses caroços aqui, ó, faz PAF. Precisa de ultrassom para alguns desses? De forma nenhuma. Esses outros lá, vamos voltar nos bem. Aqui, ó. PAF para todo mundo, tá? As cegas, não precisa também de ultrassom para nenhum. Segura o caroço na mão e ó. Bom? E a gente pode fazer PAF, a gente nem fez, né? Um de vocês? Lembra? Lembrei. Tá. Então, PAF, para definir se é benigno ou maligno antes da cirurgia. Até porque, assim, ó. Aí ali de novo, não realizar a biópsia das lesões. Por quê? Aqui, além de você ter risco de ser câncer, extravasar a cápsula do tumor e disseminar câncer no trajeto, se eu estou falando de faces, dependendo da pessoa que for fazer a biópsia, ele pode inclusive lesar o nervo da face, causando paralisia facial e atrogênica e nem era câncer. Então não se faz biópsia cirúrgica de glândula salivar, viu? Anota, não se faz biópsia cirúrgica de glândula salivar, exceto para pesquisa de Jogle. Por que eu falo isso? A gente pega de vez em quando uma pessoa, por exemplo, uma investigação de síndrome de Jogle, que ganhou paralisia facial porque essa biópsia caiu na mão do desavisado e o desavisado mandou o bisturizão na face da pessoa. Sendo que a biópsia de glândula salivar é uma doença sistêmica e bastava a glândula salivar menor, tá? Então não se faz biópsia cirúrgica de glândula salivar, a gente faz PAF ou core biópsia. O estadiamento desses tumores é mais ou menos parecido tudo em cabeça e pescoço. Então, T1 até 2 centímetros, T2 de 2 a 4 centímetros, T3 maior que 4 centímetros. Sendo que, independente do tamanho, se eu tiver extravasamento extraparenquimatoso, ou seja, o câncer está extravasando a cápsula da glândula, ele já pula um T para frente, tá? Então, ele é, por exemplo, ali, ó. Ele é um T1, mas extravasou a cápsula, ele automaticamente já é um T2, entendeu? Ele é um T2, se ele extravasou a cápsula, ele já é um T3, tá? E T4 vai depender, lembrando que T4A é tumor que invade estruturas adjacentes, porém ainda é cirúrgico. T4B é um tumor que é inoperável, ele é irressecável, na verdade, tá? Porque ele está pegando estrutura importante que se eu tirar, eu mato a pessoa. T4A vai variar com a região, se eu estou falando de parótida ou submandibular. Então, se ele estiver invadindo a pele, ele já é um T4A. Se ele estiver pegando o osso, também. Se ele estiver pegando na seta, também, T4A, tá? Pegando osso, músculo. Se ele estiver pegando o canal auditivo, T4A. Se ele estiver com paralisia facial, T4A, tá? Já é um tumor avançado. T4B,
Aí se ele grudou na base do crânio, nas lâminas pterigóides ou na carótida, aí não dá para tirar ele. Aí é paliativo, radioquímio paliativa. E se ele tem ou não metástase no pescoço ou N, tá? O tratamento do tumor de parótida, que normalmente, se for benigno, é a cirurgia com ressecção parcial do componente da parótida que está aquele tumor. A parótida, gente, é uma glândula que é partida no meio pelo nervo, né? Só que não é bem no meio. É mais ou menos 70% da parótida está acima do nervo e apenas 20 a 30% está no lobo profundo, abaixo do nervo. Então, por conta dessa proporção, a maioria dos tumores de parótida está no lobo superficial. E você não vai se meter a besta de querer tirar um lobo profundo que não tem tumor. Então, a maioria dos tumores benignos, o nome da cirurgia é parotidectomia parcial ou superficial. Porque você tem que tirar o caroço, mas não precisa tirar a glândula inteira. Por quê? Tirar a glândula inteira aumenta o risco de lesão do nervo facial. Agora, se for câncer, aí tu tem que fazer parotidé total. Porque senão tu deixa a glândula para trás, risco de recidiva. E por isso a importância de fazer a punção antes da cirurgia. Porque você não pode chegar na cirurgia, eu vou fazer parcial, e chega lá é câncer, tá tudo uma mistura, você se ferrou. Então tem que saber isso antes da cirurgia, tá? Existe a opção de biópsia de congelação intraoperatória. Aqui não existe, não é a nossa rotina, infelizmente. Mas poderia sim tirar o tumor, manda para o patologista, e aí, é benigno ou maligno? É benigno. Falou a cirurgia, fecha e tchau, vai embora. Deu câncer, então você tem que terminar e tirar toda a glândula. A maioria dos pacientes tem tumores benignos da parótida, né? 80%. Então a gente faz a parótida parcial, manda para a biópsia, termina a cirurgia e só depois de 1 semana, 10 dias é que você recebe o retorno do paciente com o diagnóstico definitivo. E às vezes a gente se surpreende, vem câncer. E aí? E aí deveria voltar para a cirurgia e retirar o resto da parótida que ficou. Sabe quantas pessoas eu vi fazer isso? Nenhuma. Por quê? Você já secou a parótida inteira, secou o nervo, tem toda aquela cicatriz, aquela fibrose cicatricial em cima do nervo. A chance de você lesar o nervo é muito grande. Então, normalmente a gente faz acompanhamento e se tiver margem comprometida, a gente manda para a radioterapia adjuvante. A gente prefere exterminar essa margem com rádio do que reabordar cirurgicamente. Por isso que cirurgia de parótida é uma cirurgia de uma vez só. Se eu entrar de novo nessa cirurgia, é para resgatar a recidiva, porque você vai lesar esse nervo, com certeza, tá? Quando possível, o nervo facial deve ser preservado, mesmo sendo câncer. Se é uma cirurgia de câncer, mas mesmo assim você consegue secar o nervo, vale a pena. Agora, o paciente chegou com paralisia facial já, aí não vale a pena. Essa cirurgia não tem que ficar procurando nervo coisa nenhuma. Tora, parotidé radical, chama essa. Parotidé total com sacrifício do nervo. Você não vai deixar um nervo que já está acometido para trás, tá? Essa cirurgia não tem dificuldade técnica quase nenhuma nela. A grande dificuldade cirúrgica aqui é preservar o nervo e sua função. Normalmente, glândula salivar não precisa fazer esvaziamento, é só a glândula. Exceto se já tiver linfonodo positivo no diagnóstico, aí precisa fazer o esvaziamento terapêutico de 2 a 5, se for parótida, ou de 1 a 5, se for submandibular, afinal, submandibular faz parte do nível 1, né? V. Só que aqui eu estou falando de parótida. Então, de novo, para resumir, se for benigna, parotidé parcial. Se for maligno, parotidé radical, tentando sempre preservar o nervo. Quando que não vai preservar o nervo? Quando eu já tenho um acometimento do nervo antes da cirurgia. O paciente já chegou com paralisia facial antes da cirurgia. A cirurgia chama cirurgia de Blair, igual da bruxa de Blair o nome, tá?
É uma incisão que começa aqui na região anterior da orelha, dá a volta no lóbulo e vem aqui no cabelo, tá? É o mesmo acesso do facelift. A gente levanta a pele, identifica o tronco do nervo facial, ali ó, orelha, tá? Ó, a orelha aqui do paciente, ó, a face dele tá pra lá, ó. A face do paciente está virada para lá, a gente vira o paciente de lado, aí a orelha dele a gente dá um pontinho, porque depois que a gente abre a pele, a gente puxa a orelha dele assim para cima. E o nervo tá bem junto do conduto auditivo, assim, tá? Aí ali tá, ó, o nervo facial e os raminhos dele tudo aqui. Essa seta, cada seta dessa é um ramo do nervo facial. Para vocês estarem vendo o nervo, a gente já tirou a parótida de cima. Tá bom? A glândula já foi retirada. E ali está mostrando um pós-operatório muito lindo de uma cirurgia de parótida. Não fica lindo assim não, tá? Isso aí foi o cirurgião queria mostrar, que infelizmente não fica bonito assim não. Por quê? Parótida, gente, ela dá nosso contorno facial. Faz parte do contorno facial ter a parótida gordinha. Algumas pessoas, inclusive, têm elas mais gordinhas. Pacientes sobrepeso e etilistas crônicos podem inclusive ter isso aqui grande. Normalmente é um paciente etilista crônico que faz hipertrofia de parótida, ou ter a submandibular pitótica também do envelhecimento. Tanto é que hoje em dia faz parte da cirurgia do lifting tirar a glândula submandibular. Não é todo mundo que faz, é uma discussão da literatura se vale a pena o risco, mas esteticamente tem gente que arranca a submandibular, tá? Colocaram o vídeo aqui. Era um vídeo de um paciente meu que eu não sei mais onde anda. E aqui é a submandibular. Então, quando eu tenho tumores de submandibular, o nome da cirurgia... Ah, tá, vamos lá. O nome da cirurgia de parótida? Parotidectomia. Parcial ou total. Com ou sem preservação do nervo. Aqui, tumores de submandibular, submandibulectomia ou ressecção de glândula submandibular. Tá? Quando tem tumor submandibular, não tem nada de facial, arranca ela para valer fora mesmo, tá? Ali eu tenho o desenho da incisão, a gente desenha o ângulo da mandíbula, essa reta então mais alta é o desenho da mandíbula e o tracejado é a projeção do ramo marginal da mandíbula do nervo facial. E a gente faz uma incisão 2 dedos abaixo do rebordo para evitar que pegue esse ramo, tá? Então, de preferência, preservando o nervo marginal, vai secar a glândula ali, ó, eu estou puxando a glândula com um Ares, e um dos riscos de lesão, além do marginal da mandíbula pela incisão, pelo acesso, é lesar o hipoglosso, que é o 12º par, e o lingual, que é um nervo, o lingual é um nervo, um ramo do trigêmeo, que inerva a submandibular. Na hora que a gente está com fome, eu sinto um cheiro de uma comida gostosa, que a boca enche de água, é esse ramo que está falando para a submandibular encher a nossa boca de água. Então, quando eu vou tirar essa glândula, eu tenho que cortar esse raminho e o ducto também. Só que nessa brincadeira, se você se empolgar, você corta o lingual fora. E se você cortar o lingual fora, o paciente vai ter a seguinte sequela. Ele vai ter anestesia do segmento anterior da boca, alteração da sensibilidade e do gosto para azedo e doce, que é a parte anterior da boca que é responsável. Da região anterior da boca, da língua, da mucosa, então a pessoa pode começar a se morder sem sentir, e alteração do azedo e do doce. O hipoglosso vai ter paralisia ipsilateral com desvio da língua ipsilateral à protrusão da língua. Então o desvio é ipsilateral à protrusão, tá? Então põe pra fora. E se eu vou fazer esvaziamento cervical também só se tiver linfonodo positivo. Radioterapia é adjuvante para tumores agressivos, ou seja, quando os tumores é um T4, quando eram tumores avançados. O que é um tumor avançado? T3 para cima.
Então, T3, T4 é tumor avançado, tem que fazer rádio, independente se a cirurgia foi boa ou não. Ou margens comprometidas, ou seja, tirei e aí veio lá a biópsia, margem comprometida. Putz, o que eu vou fazer? Não dá para eu tirar mais. Ou eu tenho risco de tirar. Aí faz rádio. Tumores irressecáveis, aqueles T4B, né? Ou paciente que recusa ou não suporta a cirurgia, tá? E acabou, olha que aula curta. Não, deixa eu só falar algumas coisinhas aqui a mais então, que eu senti falta. Cálculo, posso ter cálculo. Como que faz o tratamento de cálculo de glândula salivar? Infelizmente, hoje o tratamento mais moderno chama-se alendoscopia. Então, da mesma forma que o pessoal quebra cálculo de rim, por litotripsia, existe litotripsia de glândula salivar. Só que é só para cálculos pequenos, até 6 milímetros, se eu não me engano. E a maioria dos pacientes não é isso e a gente nem tem aqui no estado. Então, hoje, pacientes com cálculo que causam sintomas obstrutivos recorrentes, que podem inclusive ser um foco com abscesso cervical. Se um cálculo obstrui, você tem proliferação bacteriana, vai ter um abscesso, vai ter uma parotidite bacteriana dentro da glândula salivar. E você não expulsa esse cálculo, então ele vai continuar ali, então é questão de tempo até você ter de novo. Então é ressecção da glândula também, normalmente submandibular, então é cirurgia de submandibulectomia também para cálculo. Se eu tenho só uma parotidite, qual é o tratamento? Se for viral, sintomático, anti-inflamatório, pode dar corticoide às vezes, gente, dói pra cacete. Quem teve cachumba aqui? Tu lembra da cachumba? Quem não lembra? Eu fiquei com uma. Alguém lembra da cachumba que teve? Eu lembro que eu era criança e eu tive febre de delirar e eu gritava de dor no ouvido. Era muita dor. Então dói muito, tá? Pode dar neuralgia. Então é sintomático, anti-inflamatório, remédio para dor, hidratação, porque a glândula é salivar. Se ela tem estase salivar, piora o risco de infecção. Então você tem que. É que nem o rim. Quando está com infecção urinária, não tem que beber água, fazer xixi para lavar? Glândula salivar é igual. Então orientem hidratação. E outra coisa que vocês podem orientar: massagem para drenagem da glândula. Então, se for parótida, massagem da orelha em direção ao canto da boca, que é o trajeto do ducto, se for parótida. Se for submandibular, do ângulo da mandíbula para frente. Líquido. E outra coisa também, água com limão pela manhã. Limão é um cialogogo, é um estimulador de produção de saliva. Então, os pacientes que normalmente formam cálculo e têm cialodenite de refeição, são pacientes que não bebem água. É que nem façam isso na cabeça. É que nem quem tem infecção urinária, a pessoa não faz xixi, não bebe água, não se hidrata. A gente tem que lavar para não deixar formar cálculo de novo, não deixar a saliva grossa. Então, beber bastante água, manda andar com garrafinha, inclusive a garrafinha não é minha, alguém esqueceu aqui. Andar com garrafinha, tomar água até espremer o limão pela manhã e fazer massagem, mais anti-inflamatório, tá? E isso vai ajudar vocês, meu consultório é isso, boa parte das vezes. Orientar essas medidas para cialodenite de repetição. Que às vezes você vai fazer, vai ter cálculo, você vai mandar para mim para arrancar a glândula fora. Agora, se for só inflamatório, não tem nada, essas orientações clínicas apenas. E se tiver pus? Qual? Clavulin, bicho de boca. Tá? Clavulin, água e todas as medidas sintomáticas. Beleza? É isso. Quando não lembrar, manda pra mim. Tá bom. Vamos fazer a chamada para valorizar quem ficou, né? Sjögren. O que é a síndrome de Sjögren? Quais são os sintomas da síndrome feita? Como é que vai
tem que fazer. Primeiro você tem que fazer esse álcool, tem que fazer. É, a gente tem que fazer o Ocidente. Antigo. E o teste no sangue. É o processo que a gente fazer. Ele pega lá. Como é que é para fazer o quê? Fluxo salivar? Isso. Vai ser a alometria. Duas meninas no olho para avaliar assim. Mas é mais fácil, dá menos trabalho. Olha, fizeram um carro meia hora, ó, sabe? Meia horinha, local, carro 6 volumes salivar e ponto. Cirurgia. Né? Não enfia bisturi na parótida nunca, pelo amor de Deus. Amanda, a Norte não veio, né? A Norte não veio. Ela tá tão consumida. Quase chora, menina. Ana tá aí. Andressa tá aí também. Ana tá, não tá? Pegou a prova? Ela tá lá. Bruno tá aí também. Camille não tá. Carla tá. Cecília tá. Clara tá. Crisley tá. Diego tá. Eduardo tá. Elber tá. Manuel tá. Bom, não sei se estão ainda, né? Mas está. Estamos, professor. Fernanda tá. Clara tá. Gabriela. Não. Elber tá. Não é Gabriela, não? As duas. Falou não. Não. João sim. Joyce sim. Sara sim. Lara sim. Maria não. Maria Carolina. Gente, tá me dando minha soltura. Mariana tá. Mariana Gabriele tá. Bebê não, né? Não. Marina. Marina não. Tamires tá. Demora mais. Deve ser lá. Tá. Vinícius chegou, né? Às vezes você tira aí dá 106. Tá bom. Podia adiantar logo.